Olá, eu sou o Yannis e eu vou explicar para vocês o que é necessário para realizar e como se aplica a nossa dinâmica do Blackjack. O objetivo principal do nosso jogo é mostrar o impacto da probabilidade na tomada de decisões, no nosso caso em um jogo de cartas. Como objetivo secundário, queremos mostrar a tendência de vitória da banca, já que possui maiores probabilidades de vencer. Vamos para as regras. Utilizamos dois baralhos para facilitar a aproximação das probabilidades. Recomendam-se 3 fichas por jogador e até 3 jogadores além da banca. A banca possui 2 vezes ou 3 vezes o valor somado de fichas totais. O AIS vale 1 ou 11 pontos, o mais conveniente. As figuras valem 10 e as cartas numeradas têm o valor da face como valor da pontuação. O jogo acaba quando a primeira pessoa, jogador ou banca, quebrar. Ganha a rodada quem somar a maior pontuação sem passar de 21. Todos jogam contra a banca. O jogador que atingir 21 pontos com 2 cartas ganha automaticamente da banca. Em caso de empate com a banca, a ficha retorna ao jogador que empatou. No começo de cada rodada, aposta-se o mínimo de uma ficha, e caso queira pode aumentar a aposta. Apenas os jogadores apostam, e a banca cobre os ganhos. A banca é a última a jogar, e apenas a primeira carta é virada para cima, a segunda fica escondida para baixo. Embaralhe-se as cartas no começo de cada rodada, para manter a aleatoriedade, e todas as cartas retornam ao monte principal ao final de cada rodada, para evitar contagem de cartas. Para a lista de materiais, vamos precisar de 2 baralhos, sem os coringas, 60 fichas, sendo no máximo 10 por jogador, e 2 ou 3 vezes a soma das fichas dos jogadores para a banca, um computador com um software que calcula as probabilidades ou tabelas auxiliares com o mesmo propósito, e 3 jogadores e uma pessoa como banca. Os primeiros passos são: listar os materiais, organizar os materiais, retirar os coringas do baralho, distribuir fichas para os jogadores, distribuir as fichas para a banca, explicar as regras e o que é probabilidade, perguntar se há dúvidas, atribuir sentido horário e começar a partida. Para o início da partida, embaralhamos as cartas e distribuímos 2 para cada jogador, de forma alternada e viradas para cima. E para a banca, uma carta para cima e outra para baixo. Pergunta ao jogador se ele quer pedir mais uma ou parar. Caso queira mais uma, a banca pega de cima do monte e dá ao jogador. Verifica se ele passou dos 21 pontos, se atingiu 21 ou se deseja mais uma carta ou parar. Após fazer isso com todos os jogadores, a banca revela sua carta e decide se compra ou para, até encerrar sua jogada. Após encerrar a jogada, faz os pagamentos de quem venceu, empatou ou perdeu, embaralha as cartas e começa outra rodada, até que alguém fique sem fichas. Ao final da partida, é feita a contagem das fichas restantes, apresentam-se os ganhos e perdas individuais, e mostra, na maioria das vezes, a vitória da banca e o motivo disso. Agora vamos para um exemplo prático. Vamos começar listando os materiais. Aqui temos os 2 baralhos de 52 cartas cada, totalizando as 104 cartas. Nós utilizamos moedas de 1 centavo como ficha. Aqui, um exemplo das fichas, são 3 para cada jogador. E também retiramos os coringas do baralho. Como são 2 baralhos, são 4 coringas. Após isso, vamos organizar os materiais. Separar os baralhos para o lado da banca, pois é ela que cuida das cartas. Entregar as fichas aos jogadores, 3 para cada. E entregar as fichas da banca para a banca, utilizando 2 vezes ou 3 vezes a soma do total de ficha dos jogadores. Agora vamos para um exemplo prático de uma partida, para a gente ver como que funciona. A gente começa embaralhando as cartas, né, para manter a aleatoriedade sempre do baralho. Então, depois que a gente embaralha, a gente começa a entregar as cartas em sentido horário. Então, vamos começar entregando para o jogador 1, depois jogador 2, jogador 3 e para a banca, sempre de forma alternada. Então, a gente entrega para eles e a última carta da banca fica virada. A gente pergunta para o jogador 1 se ele vai querer mais uma carta ou se ele vai querer parar. Como ele estava com 7, ele quis mais uma. 7 com 8 deu 15. Com 10, 25, ele estourou e perdeu. O jogador 2 estava com 11, ganhou uma figura que vale 10, foi para 21. E o jogador 3 estava com 12 mais 8, pediu mais uma, foi para 20, decidiu parar. A banca ficou com 6
A carta virada eram 6, eram 12, com 9, 21. Cada jogador apostou uma ficha, lembrando que as apostas devem ser sempre antes de começar a partida. Então, como ele fez 21, ele ganhou do jogador 1 que estourou, empatou com o jogador 2 e ganhou do jogador 3 que fez 20. Então pegou a ficha do jogador 3 e do jogador 1, e o jogador 2, como empatou, ficou com a ficha dele de volta. Caso ele tivesse feito Blackjack com 2 cartas, ele teria ganho da banca. Agora vamos baralhar as cartas novamente, para manter sempre a aleatoriedade. E também começar a entregar as cartas de forma horária mais uma vez. Então vamos começar a entregar. O jogador 1 apostou 2 fichas, o jogador 2 apostou uma e o jogador 3 apostou uma também. Vai do jogador, se ele quiser ser mais ousado ou mais conservador. O jogador 1 está com 11, o jogador 2 está com um Ás e um 4. Como ele pode ser 1 ou 11, é o que for mais conveniente, no momento é 15. E o jogador 3, um Ás e um 10, conseguiu o Blackjack e a banca já paga direto para ele. A banca está com 3 e uma carta virada. O jogador 1 está com 2, pediu mais uma carta, com 10 foi para 21. O jogador 2 agora está com 13, porque passou dos 21, ficou mais conveniente. Com 13, com 10, estourou. A banca está com 15, com 18, mais 10, 25, estourou, foi de 28, estourou. Então paga o jogador 1 que conseguiu 21, pega o dinheiro do jogador 2 que estourou e pagou já o jogador 3 que conseguiu o Blackjack. No momento o jogador 1 tem 4 fichas, o jogador 2 tem 2 fichas, o jogador 3 está com 3 fichas. Então vamos novamente embaralhar o baralho, para a gente manter sempre a aleatoriedade. E também voltar a distribuir as cartas de forma, no sentido horário, de forma alternada. Jogador 1 saiu com um rei, jogador 2 com 7, o 3 com 3, a banca saiu com 10. Cada um apostou uma ficha dessa vez. Um 3 foi para 13, uma dama foi para 17 e um 3 foi para 5. O jogador 1 estourou com 25. O jogador 2 ficou com 18 e decidiu parar. E o jogador 3, 15, 19 decidiu parar também. A banca tinha um Ás, 21, Blackjack. Pega o dinheiro de todos. Que venceu de todos. E também de quem já tinha estourado. Ela já pegou o dinheiro. Então agora pegamos as cartas de todos os jogadores para a gente embaralhar, manter a aleatoriedade. E vamos para mais uma rodada de Blackjack. Nessa rodada, cada jogador faz sua aposta. Como todas as rodadas, faz sua aposta no começo da rodada. Cada um apostou um. Jogador 1 saiu com valete, o 2 com 6, o 3 com 7, a banca com 5. Jogador 1 está com 20, jogador 2 com 8, jogador 3 com 10. Então o jogador 1 decidiu parar, jogador 2 fez 18, decidiu parar, jogador 3 fez 20, decidiu parar. A banca está com, no momento, como o Ás começou a valer 1, está com 8, com 5 dá 13, mais 1, 14, 17, 19. Para a banca é melhor ela parar com 19 e ganhar de 1, mas perder para 2, do que ela arriscar continuar e perder para os 3. Então ela pega o dinheiro do jogador 2, paga o jogador 1 e o jogador 2, e o jogo encerra, porque o jogador 2 perdeu todas as suas fichas. A gente recolhe as cartas e encerra a partida. Agora vamos para a parte final do jogo, que é a contagem das fichas. O jogador 1 saiu no lucro de uma ficha, porque ele terminou o jogo com 4. O jogador 2 saiu com prejuízo de 3 fichas, porque ele terminou o jogo zerado. E o jogador 3 não saiu nem com lucro nem com prejuízo, porque ele terminou o jogo com as 3 fichas que ele começou. A banca começou o jogo com 18 fichas e terminou o jogo com 20, lucrando 2. Então, mesmo que o jogador 1 tenha lucrado, a banca não saiu no prejuízo, porque ela usou o prejuízo do jogador 2 para pagar o lucro do jogador 1. E mesmo assim ela conseguiu sair com lucro de 2 fichas, porque ela só precisou pagar 1 para o jogador 1.